Os convido a assistir no meu canal no YouTube, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, belíssima mesmo, belíssima entrevista do Dr. Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, jurista muito conhecido, professor da Faculdade de Direito Largo São Francisco, um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Ele faz uma análise do governo Bolsonaro, da questão dos vazamentos, do juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e faz uma análise extremamente importante sobre o pacote anticrime. Vale a pena assistir no meu canal no YouTube, Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Vocês vão adorar, tenho certeza, a entrevista do Dr. Miguel Reale Júnior. Bem, nós estamos conversando com o Dr. Miguel Reale Júnior, para apresentá-lo, os brasileiros o conhecem, jurista, ex-ministro da Justiça, um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, professor da Universidade de São Paulo, em suma, tem um longo currículo. Eu queria perguntar ao Dr. Reale, primeiro agradecer, né, dele nos atender, perguntar o seguinte: o senhor acompanhou os vazamentos do site The Intercept Brasil das conversas, ou supostas conversas, nós não sabemos, mensagens, entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores do Ministério Público Federal do Paraná? Sim, tenho acompanhado a divulgação que tem sido feita também agora pela Folha de São Paulo, pela revista Veja, não é? E li atentamente essas conversas desde o seu início, não é? E, primeiramente, quero cumprimentar o Vila, a satisfação de estar aqui sendo entrevistado por esse grande historiador e jornalista, Marco Antônio Vila. Poxa, muito obrigado. Acompanhei e há aqui uma contradição insuperável. Ou seja, se Moro diz que não, é tudo normal nessas conversas, não há nada demais, eu perguntaria, por que então manipuladores, hackers fariam tanto esforço de penetrar nas conversas de procuradores para manipular e colocar coisas absolutamente inócuas? Não tem sentido, seria um absurdo. Ou seja, evidentemente que o que lá está posto não é inócuo. Pode-se discutir que tenha sido manipulado ou não. Na primeira semana de revelação desses fatos, não houve nenhuma indicação de manipulação, pelo contrário, houve reconhecimento. Recentemente houve um reconhecimento quando o ministro Moro pede desculpas ao MBL por tê-los chamado de tontos. Ou seja, as conversas têm uma proporcionalidade, têm um equilíbrio, elas mostram-se naturais. Em suma, eu acho, sem dúvida nenhuma, que elas demonstram uma inclinação do juiz em favor da acusação. Ou seja, ele se põe a favor da acusação. O argumento de que é normal ter conversas entre juiz e advogado, juiz e promotores, é normal, mas não se conversa sobre processo. Ou quando conversa sobre processo, eu mesmo já fui ter audiência com ministros do STJ, do Supremo Tribunal Federal, e levo o meu pleito, faço a minha argumentação e, na generalidade dos casos, o que aconteceu é que o ministro ouviu, fez uma ou outra pergunta em respeito a alguma dúvida que possuía, e só. Mas nunca houve troca de conversa no sentido do juiz ter tido algum interesse por algum lado da causa que está sendo conversado. É uma exposição que o advogado faz ou que o promotor faz para levar os seus argumentos. Para levar os seus argumentos, e não para receber argumentos do juiz. Esta é a diferença. E o senhor acha, doutor Reale, nesse caso, essas conversas foram indevidas, né? O senhor acha que levaria, no limite, a anulação das decisões tomadas pelo juiz Sérgio Moro, especialmente no caso do triplex do Guarujá, que envolveu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, na verdade, há várias questões delicadas aí. Primeiro, essa prova, sem dúvida nenhuma, é ilícita. Ela foi obtida por meios ilícitos. A grande discussão é se prova ilícita pode vir favorecer o réu.
Imagine-se a hipótese de uma gravação, de uma interceptação, em que alguém confessa ter praticado homicídio atribuído a terceiro. Evidentemente que essa gravação interceptada ilegalmente vai beneficiar, não se vai condenar um inocente, com o argumento de que a prova da sua inocência decorre de uma gravação ilícita. Mas, por outro lado, as provas que existem no processo com relação ao Lula e a obtenção de vantagem indevida da OAS, como benefício recebido ao apartamento e sua reforma, as provas são contundentes. As provas não se limitam a qualquer interferência do juiz. São provas materiais, são provas fotográficas, são provas testemunhais. Ou seja, deve ser examinado cada caso para se verificar se houve ou não efetivamente imparcialidade que interferiu no juízo de culpa do acusado. Mas, sem dúvida nenhuma, a posição do juiz Moro era uma posição favorável à acusação, como, por exemplo, sugerir testemunhas que devessem ser ouvidas, que poderiam indicar bens por parte do filho do Lula, a orientação para que a promotora fosse instruída ou fosse substituída porque ela não era suficientemente capaz de reperguntar durante as audiências. Ou seja, são demonstrações de interesse, provocar que o Ministério Público responda ao teatro que a defesa fez depois do interrogatório. É demonstração de um interesse do juiz em favor da acusação. Não há a negar. Querer tapar o sol com a peneira e dizer que isso é normal. Mas nós estamos num instante de tamanha paixão no país em que as pessoas adotam posições sem refletir, sem pensar, sem avaliar com distância o que está ocorrendo. Doutor Reale, o senhor é um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, lá em 2016, né? Do final de 2015, né? E depois o processo foi concluído em 2016. O senhor imaginava, naquele momento, lá em 2015, com aquelas mobilizações de rua, que o Brasil chegasse a ser o que é hoje? Eu estou pegando como exemplo as manifestações de 30 de junho, do último dia 26 de maio, quer dizer, em que há um país dividido, partido, em que há uma extrema-direita raivosa, acho que como nunca, ao menos na história recente do Brasil republicano. O senhor imaginava que nós chegaríamos a uma situação política como nós estamos vivendo agora? Vila, eu acho que nós temos uma posição muito parecida. Jamais imaginaria isso. Aliás, quando o Bolsonaro fez aquele voto a favor do impeachment, em homenagem ao Ustra, que faz tremer a presidente Dilma, logo em seguida, quando o processo saiu da Câmara, foi ao Senado, na primeira vez que me manifestei no Senado, eu prestei uma solidariedade às vítimas do Ustra, dizendo que não admitia que o impeachment servisse para se homenagear um torturador. Naquele instante, eu já ainda durante o processo de impeachment no Senado, para separar e via efetivamente como fatos absolutamente isolados, o impeachment de um lado como um processo necessário para afastar da presidência da República alguém que tinha instalado, ou o grupo que tinha instalado a corrupção e a irresponsabilidade, porque naquele instante nós estamos vivendo uma profunda recessão com sofrimento que ainda existe, de grande parte da população pobre brasileira, por conta dessa irresponsabilidade. As pedaladas não foram uma questão meramente contábil, foi, sem dúvida, uma maquiagem por via da qual se escondeu que haviam sido quebrados os fundamentos econômicos. Quer dizer, era uma irresponsabilidade absoluta. E eu esperava, sem dúvida nenhuma, que crescesse no seio dessa sociedade que se rebelava contra a corrupção, o PT, o aparelhamento do Estado, o que aconteceu quando o Collor foi afastado. Um processo de reflexão, de criação de um pensamento crítico mais consistente de centro-esquerda. Isso, definitivamente, não aconteceu, porque os ânimos se acirraram e
as pessoas não têm conhecimento da história brasileira, não têm conhecimento da política brasileira, e pensam que tudo se resolve através do grito, da emoção, da espingarda, do tiro e assim por diante. Então, estabeleceu-se uma direita absolutamente irrefletida, que acredita no grito e acredita na ofensa. Como que o senhor avaliaria, doutor Reale, o governo Jair Bolsonaro, esse primeiro semestre de governo Jair Bolsonaro? Que governo? Que governo? Eu não vou chamar isso de governo. Tá? Bolsonaro era um parlamentar medíocre, despreparado, que durante 28 anos conseguiu permanecer no baixo clero da Câmara dos Deputados. Ele não disse nada durante a campanha e, evidentemente, o atentado lhe permitiu esconder-se atrás da doença para não ter que ir a nenhum debate, não conversou com a sociedade, nunca teve relacionamento com a sociedade civil brasileira, não tem a menor ideia do que seja a sociedade brasileira, não é? Ele só fala de tiro. A única coisa que ele fez para falar do governo foram vários decretos autorizando a posse e o porte de armas. Além disso, nada foi feito. Veja, por exemplo, que ministros de diversas áreas fizeram manifesto. Hoje mesmo sai um manifesto dos ex-ministros de Ciência e Tecnologia. Ministros do Meio Ambiente fizeram um manifesto. Eu assinei um manifesto de vários ministros da Justiça com relação ao problema do porte e posse de armas. Não é? Esse projeto de anticrime só tem um nome, porque se formos analisar quem é que examinou o projeto anticrime do Moro, são propostas relacionadas a 20 leis de cunho absolutamente técnico que não terá nenhuma interferência no processo de contenção da criminalidade, especialmente da criminalidade comum, que é aquela que atinge a população, que é o assalto à mão armada e o homicídio. Ou seja, o roubo e o homicídio é o que atemoriza. Não tem nada a ver com, por exemplo, reduzir, não permitir embargos infringentes, a não ser em caso do voto vencido, ser por absolvição. O que isso vai resolver o problema da criminalidade no país? Estabelecer que embargos de declaração terão efeito de interrupção da prescrição. São todas medidas pontuais voltadas a facilitar a vida do Ministério Público no processo. Só isto, mas nenhuma interferência naquilo que é a essência do problema social e político que está por trás do aumento da criminalidade. Nada, 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 nada. São medidas absolutamente inócuas. E as pessoas vão para a rua gritar a favor do projeto anticrime. Que projeto anticrime? Isso é uma farsa, é uma mentira. Eu digo isso como professor de direito penal. Eu fico desesperado quando eu vejo as pessoas a gritar por um projeto anticrime sem saber o que é, sem ter a menor noção das coisas, das questões técnicas que estão postas lá. Nunca na história do Brasil algum projeto do Ministério da Justiça foi feito isoladamente pelo ministro da Justiça. Sempre o ministro da Justiça, e eu participei de várias comissões, constituíam comissões que elaboravam projetos que eram submetidos à crítica da comunidade jurídica e da sociedade, para depois apresentar esse anteprojeto ao presidente. Ou seja, em suma, nada, nem um anticrime, aliás, por que parou na Câmara? Porque se viu que aquilo é uma coxa de retalhos. Doutor Reale, frente a isso, quer dizer, com algumas observações que o senhor fez e que nós fazemos assim no cotidiano, esse governo só tem 6 meses. O presidencialismo tem esse mal, mandato fixo, né? Então tem mais 3 anos. Se fosse no parlamentarismo, provavelmente o presidente, sem maioria parlamentar, poderia ter um voto de censura e o gabinete cair. Não é o caso do presidencialismo. Ele tem mais 3 anos e meio de mandato. O que o senhor acha, pela experiência que o senhor tem, de tanta coisa que o senhor acompanhou da história política do Brasil,
Temos esperança? O que vai ser do Brasil? Como é que a sociedade civil, essa sociedade civil que tem tanta dificuldade de se organizar, como é que ela pode se posicionar frente ao governo que constantemente tem como adversário a Carta Magna? Parece que a Carta Magna é um obstáculo do governo. Defende tortura, a Carta Magna é contra a tortura. Ataca os direitos humanos, a Constituição fala em defesa dos direitos humanos. E assim, fala, ataca os jornalistas e a Constituição garante a liberdade jornalística de ocultar suas fontes, etc, etc. E aí, como é que nós ficamos, doutor Deale, nesses próximos 3 anos e meio? É um problema muito sério, porque o Bolsonaro foi a favor, já disse que lamenta que não haja prisão perpétua, que está proibida na Constituição. Lamentou que o sargento da aeronáutica não tivesse praticado o crime da Indonésia porque ele sofreria a pena de morte. Né? Eu escrevo um artigo para o próximo sábado no Estado de São Paulo com esse título: Para que serve a OAB? Para que serve essa OAB? Que foi a entrevista que ele deu à Jovem Pan. Ele desconstitui as instituições mais importantes da sociedade civil brasileira. Não é? Para que serve essa OAB? Só serve para defender pessoas à margem da lei? Quer estabelecer um confronto, quer criar um mal-estar entre a OAB e a sociedade? E defender o malfeitor, é uma das características, sem dúvida nenhuma, do advogado, que não é desdoro nenhum. Pelo contrário, é uma missão, às vezes, muito árdua e muito difícil, como o Rui Barbosa destaca também em vários dos seus escritos. Então, ele confronta com a sociedade civil, ele confronta com o Congresso, ele confronta com a sociedade civil organizada, com as entidades de cultura, né? E com as ONGs defensoras do meio ambiente, com as ONGs defensoras dos direitos humanos, liquida com os conselhos que integram a administração pública federal. Os conselhos são o cartão de visita da administração junto à sociedade. É uma participação ativa da sociedade no processo decisório com relação a assuntos que essa sociedade conhece pela sua especialidade, pelo seu interesse. Eu fui presidente do Conselho Federal de Entorpecentes, que não é... que depois se transformou no Conselho Antidrogas. Ele elimina esse conselho, que era fundamental, que é o conselho, aliás, que especifica quais são as substâncias consideradas estupefacientes. Então, ele criou um antagonismo com todas as forças efetivas da sociedade e das forças políticas do Congresso. Então, o que isso vai acontecer? Ele vai ficar cada vez mais isolado. Ele vai ficar cada vez mais dependente dos seus filhos, e só, porque os filhos também estão brigando com o general Heleno. Então, é um isolacionismo absoluto da figura do presidente, que não quer se sentir rainha da Inglaterra e que vai levar para uma crise política insuperável. Eu acredito que nós vamos viver momentos muito, muito graves de isolamento efetivo do presidente da República, que terá apenas o apoio das redes sociais, de movimentos ultradireitas que poderão, em sua defesa, sair, inclusive, para fazer balbúrdias e cometer agressões nas ruas e conturbando a vida social. É muito grave o quadro que se apresenta, ao meu ver, doravante, com um presidente absolutamente isolado da sociedade, isolado do Congresso, isolado dos militares. Ele está sozinho, ele, seus filhos e as redes sociais ligadas a alguns movimentos radicais. Doutor Reale, para concluir, o Brasil suporta mais um processo de impeachment? Não, o processo de impeachment é sempre muito doloroso, ele sem dúvida nenhuma, um processo demorado, lento. Um dos grandes malefícios desse país foi não se ter estabelecido o parlamentarismo, um sistema semipresidencial, como se propunha. Eu propus isso, muito ligado ao Dr. Ulisses, um sistema de semipresidencialismo, e foi o primeiro instante em que realmente houve a compra do legislativo.
quando Antônio Carlos Magalhães, distribuindo rádios, canais de rádio e televisão, para atender o desejo de Sarney, compra a Constituinte. E em 22 de março de 1988, a Constituinte vota o presidencialismo e derrota o parlamentarismo que tinha prevalecido ao longo de 1 ano e meio de trabalhos da Constituinte. A Constituição era parlamentarista, a tal ponto que o Poder Legislativo, que foi votado antes do Poder Executivo, porque vinha em ordem cronológica, do artigo 55, o Poder Legislativo que foi votado pelo plenário da Constituinte, era parlamentarista. E depois, quando se vota o Poder Executivo, vota-se presidencialismo. Aí, obrigatoriamente, sem votação, tem que se fazer uma adaptação do título do Poder Legislativo para amoldá-lo ao presidencialismo. Esse presidencialismo que o Sérgio Abrantes chama de coalizão, né? Não é de colisão, né? Não é de coalizão, é de colisão. E não há... destrói os partidos políticos, desfaz a possibilidade de negociações que devem ocorrer efetivamente em torno de plano de governo, de projetos, de ideias a serem desenvolvidas, e nós ficamos na mão da figura do presidente da República, que pode ser bom, pode ser mal. Nós estamos aqui diante do presidente da República que não entende o que é ser presidente da República, não vai entender, e não vai entender. Não vai entender. Infelizmente é isso, Vila. Eu não imaginava que isso fosse ocorrer. Lutei até a última hora para que houvesse uma candidatura de centro única. Sim. Até 15 dias antes, tentei fazer o acordo dos partidos políticos. Infelizmente, Marina Silva e o Meirelles não entenderam a necessidade desse encontro, e o encontro não ocorreu, e nós ficamos naquela escolha de Sofia, ou o Haddad ou o Bolsonaro. Nenhum dos dois servia para o país. Doutor Reale, eu agradeço muito, muito mesmo o senhor atender meu convite para essa entrevista, para esse bate-papo brilhante, as questões que o senhor colocou sobre o Brasil, sobre o governo Bolsonaro, sobre o pacote anticrime. Isso que o senhor falou é fundamental, porque eu não encontro no noticiário dessa questão do pacote anticrime uma leitura como que o senhor apresentou, né? Da complexidade dessa questão, que parece tão banal, parece que existe a criminalidade, vai ter um pacote, e a partir de então, com esse novo conjunto de leis, acabou o problema ilusão. E é isso. E isso que o senhor colocou foi muito interessante. Agradeço muito o que o senhor falou. E uma outra oportunidade, gostaria muito de poder conversar com o senhor, que é sempre muito enriquecedor trocar ideias com o senhor. Eu que agradeço, estou sempre às ordens. Para mim, é uma satisfação poder trocar ideias com você. Um grande abraço.